Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula de biologia. Nós ainda estamos falando sobre o tema de genética, né? Então, sobre como que as nossas características são expressas e como que essas características são originadas, né? Então, a partir dos nossos genes. Antes da gente falar sobre alelos múltiplos, chamado de polialelia também, que é o tema da aula de hoje, vamos relembrar o que é alelo. Então, o alelo é uma das diversas formas de um certo gene, ocupando uma posição num certo cromossomo. Então, no cromossomo, né, é o que vai ter lá nossos genes, que vai determinar nossas características, né? E aí nós temos os alelos, que é uma das diversas formas de um certo gene, tá? Então, vai ocupar uma posição no cromossomo, e essa posição é conhecida como locus. É o local, então, que o gene ocupa. Então, aqui na imagem, a gente tem aqui, ó, aqui, então, genes, alelos, ocupam o mesmo locus, então, o mesmo local, em cromossomos homólogos. Então, a gente tem aqui um exemplo de cromossomo homólogo. Existem organismos que são chamados diploides. Esses organismos, então, são seres que possuem pares de cromossomos homólogos nas suas células somáticas. Tá? Então, estão presentes duas cópias do mesmo gene. E os seres que possuem duas cópias idênticas de um dado gene são denominados homozigóticos. Então, tem os homozigóticos e os heterozigóticos. Os seres que possuem alelos distintos, então alelos diferentes, são os heterozigóticos. Então, a gente tem aqui, então, que foi determinado, então, como azão, azinho, né, e azinho. Nós temos os homozigóticos, então, os mesmos genes, mesmo locus, azão. Nós temos heterozigoto, representando o azão e o azinho, e homozigoto, azinho. E os alelos múltiplos, o que são, então? Os alelos múltiplos, ou chamado de polialelia, é a situação em que um gene, né, então o nosso genótipo, apresenta 3 ou mais alelos, e não apenas 2, para um mesmo locus cromossômico, que é o endereço do gene, é lá onde o gene se encontra. Aqui nós temos os locus, né? Então, aqui nós temos heterozigóticos e homozigóticos. No caso da múltipla ou polialelia, nós temos então 3 ou mais alelos e não apenas 2, igual a gente viu no caso anterior. Então, isso vai determinando uma característica, que é o nosso fenótipo. Os alelos múltiplos são resultados de mutações sucessivas ocorridas nos genes de um determinado locus. Tá? Então, isso ocorre por causa de mutações. Cada gene mutante que surge estabelece condição para o aparecimento de mais uma nova expressão fenotípica daquela determinado caráter naquela espécie. Um exemplo clássico é o caso dos coelhos, né, que vai determinar, então, a pelagem desses coelhos vai ser diferente e é um caso de polialelia. Então, são conhecidos vários tipos de pelagem que são condicionadas, então, são ocasionadas por uma série constituída por 4 alelos, tá? Então, a gente tem uma polialelia aí. As classes genotípicas e fenotípicas vão ser descritas a seguir. Por exemplo, então, os pelos dos coelhos podem ser agouti ou selvagem, tá? Igual a gente tem na imagem aqui, essa coloração mais comum. Também tem uma coloração conhecida como chinchila, himalaio ou albino também. Bom, e genotipicamente falando, como que é isso? O alelo C+, né, foi considerado dominante sobre todos os demais. Sendo presente no genótipo, o fenótipo será o agouti. Então, os seres que têm o genótipo C+, vai ter um fenótipo de agouti. O alelo CC, Czinho e Czinho-H, é dominante em alelos CH e C, determinando o fenótipo de chinchila, tá? Que a gente tem aqui. E o alelo CH é dominante em alelo Czinho e determina o fenótipo himalaio. E o alelo Czinho é recessivo em relação aos outros alelos, determinando o fenótipo albino. Então, a gente tem as combinações possíveis e os fenótipos resultantes. Então, aqui a gente vai ter os genótipos, a gente tem isso é gerado por uma polialelia, né?
mais de alelos em locus, e aqui a gente vai ter os fenótipos, então. Esses genótipos vão dar origem a esses tipos de pelagem nos coelhos, tá? E aí nós temos um tipo de multipolialelia, tá? Então nós temos aqui o cesão, CH, cesão H e cesão Azinho. Vamos ter a pelagem selvagem ou agouti, que é a pelagem mais comum. Depois cesão CH, cesão H e cesão A. Chinchila, CH, cesão H e CA. Himalaio, cesão Azinho, pelagem de albino. Os alelos múltiplos são responsáveis também pela herança genética do sistema ABO, que é o nosso sistema sanguíneo, né? Desde muito tempo havia preocupações a respeito do sucesso da transfusão de sangue em certas pessoas. Em 1900 e 1901, Landestern observou que quando o sangue de certas pessoas era misturado, ocorria no sangue doador a reação de aglutinação. Foi formulada então a hipótese de que deveria haver vários tipos de antígenos, sendo uns compatíveis e outros não. Posteriormente foi comprovada a hipótese de Landestern, ou seja, foram descobertos 2 tipos de antígenos e 2 tipos de anticorpos. Testes na população humana permitiram classificá-la nos diferentes grupos sanguíneos. E aí a gente tem então os diferentes tipos sanguíneos. Foi determinado então que o fenótipo a gente conhece então como, por exemplo, o sangue O, A, B, AB, tá? Mas nós temos também o genótipo, que é o que vai gerar esse fenótipo, que vai gerar a classificação de grupo O, de grupo A, B e AB. Bom, foi determinado então como genótipo do sangue tipo O, que seria Izinho O, Izinho O. Os anticorpos presentes no soro, né, anti-A e anti-B, e aqui nós temos o resultado da adição das hemácias dos diferentes grupos sanguíneos com diferentes anticorpos, né, no O, A, B e AB. Nós temos também o sangue tipo A, o genótipo vai ser Isão A, Isão A, Isão A, Isão O. O anticorpo presente é o anti-B, o fenótipo B, Isão B, Isão B, Isão B, Isão O. O anticorpo é o anti-A e o AB, fenótipo. O genótipo Isão B, Isão A e Isão B, e não tem anticorpo presente no soro, ok? As aglutinações que caracterizam as incompatibilidades sanguíneas do sistema acontecem quando uma pessoa possuidora de determinada glutinina, Bzim, recebe sangue com aglutinogênio correspondente. Então, a gente tem as formas de transfusão sanguínea. Então, nós sabemos que nós não podemos misturar qualquer tipo de sangue por causa disso, por causa dos anticorpos, tá? Então, vamos ter sangues compatíveis e sangues não compatíveis. Então, por exemplo, o O, né, a gente sabe que ele pode doar para o grupo A, grupo AB e grupo B. O B consegue doar para o AB, o A para o AB também. Bom, vamos para agora só falando sobre tipos sanguíneos, então. Vamos voltar um pouquinho aqui. Bom, como eu falei, né, Carl Landestern foi o que começou a estudar, então, essas tipagens sanguíneas. Como é que ele começou esses estudos, então? No século XX, ele fez reagir as amostras de sangue de diversas pessoas, isolando as hemácias e fazendo diferentes combinações entre plasmas e hemácias. Então, a partir daí que ele descobriu, então, que alguns sangues eles poderiam ser compatíveis e outros não. Esse aqui foi o pesquisador. O resultado obtido, então, foi a presença de aglutinação dos glóbulos em alguns casos e ausência em outros.
Dessa forma, então, foi descoberto que os seres humanos possuem 3 grupos sanguíneos, como já comentei, o A, B e o O. Assim foi explicado porque tantas pessoas morriam depois de transfusão sanguínea. Então, gente, antigamente não se sabia que alguns sangues eles podiam ser compatíveis ou não. Então, quando fazia uma transfusão sanguínea, a pessoa perdia sangue e fazia transfusão sanguínea, a pessoa acabava morrendo porque esse sangue ele não era compatível, porque nem se sabia que existia grupos sanguíneos diferentes. Até então, o início dessas pesquisas. O sangue AB, que é o mais raro, foi descoberto anos depois por colaboradores de Landers Sterling. Até então, se sabia que tinha o A, o B e o O. Então, qual a diferença entre esse sangue, A, B, AB ou O? O sangue humano possui uma parte líquida, que é chamada de plasma, e nela são encontradas chamadas aglutininas, anti-A e anti-B, que atuam como anticorpos, tá? Os anticorpos são as células, então, que vão as estruturas que fazem a defesa do nosso corpo, tá? Então, esses anticorpos eles vão reagir contra os aglutinogênios chamados, que é o A e B, presente nas hemácias sanguíneas. Sendo assim, podemos concluir que o sangue A tem aglutinogênio azão e a aglutinina anti-B. O B, aglutinogênio B e aglutinina anti-A. O AB, aglutinogênio A e B e nenhuma aglutinina. E o O, nenhum aglutinogênio e aglutinina anti-A e anti-B. Ou seja, uma pessoa de sangue A apresenta aglutinogênio B e aglutinina anti-A. Significa que seu sangue irá reagir, ou seja, aglutinar na presença de aglutinogênio A. Uma pessoa de sangue O não tem aglutinogênio, sendo aceito em sangues A, B e AB. Então, como ele não tem aglutinogênio, esse sangue ele não vai reagir negativamente com esses outros sangues, A, B e AB. Então, ele pode fazer então essa doação. Mas ele reage na presença dos aglutinogênios A e B, por ter aglutininas anti-A e anti-B. Então, a gente tem os grupos aqui, grupo A, B, C e o grupo O. Os tipos de células vermelhas que tem em cada um, os anticorpos, né, anti-A, anti-B, no grupo AB nenhum, o O anti-A e anti-B, e os antígenos, antígeno A, antígeno B, antígeno A e B, e no grupo O, nenhum. E o fator RH? Então, além de a gente ter os grupos A, B, O e AB, nós também sabemos que existem sangues chamados negativos e positivos, e aí está relacionado ao fator RH. Então, continuando seu estudo sobre o sangue humano, Landestern e os colaboradores descobriram que, além de aglutinogênios, o sangue possuía também outros anticorpos que faziam reagir um tipo sanguíneo contra ele mesmo. Esses anticorpos foram chamados de RH em alusão ao animal que fora estudado na experiência, o macaco rhesus. Então, a pessoa portadora do anticorpo RH foi classificada como positivo, então RH positivo, e uma pessoa que não apresenta esses anticorpos em sua circulação sanguínea é classificada como negativa. Então, o fator RH ele é determinado pela presença ou não de anticorpos, determinados anticorpos no sangue. Desse modo, os tipos sanguíneos humanos são A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo e O negativo. E aí nós temos então as compatibilidades sanguíneas, as doações de sangue determinadas pelos aglutinogênios e respectivas aglutininas, além do fator RH. Então tudo isso tem que ser levado em conta para fazer a doação sanguínea. Além de ser A, B, O, tem que saber o fator, se é positivo ou negativo. Então, uma pessoa com tipo de aglutinina não pode receber o aglutinino correspondente. Exemplo, João possui sangue A. Ele tem a aglutinina anti-B. Portanto, não pode doar para a Carolina, que tem sangue B, nem essa doar o sangue para ele. Tá? Então, João possui sangue A. Se ele tem o A, ele vai ter aglutinina anti-B, então ele não pode doar para alguém que tem o sangue B e também não pode receber, tá? O sangue de alguém que é B.
Outro exemplo, Carlos possui sangue AB. Ele pode receber sangue de alguma pessoa que é A, B, AB e O, mas ele não pode doar, mas ele só pode doar para quem tem sangue AB, tá? Então ele recebe de A, B, AB e O, mas ele só pode doar para AB também. Né? Então a gente tem aqui o O, né? Doa para A, B e B. O B doa para o AB, o A também pode doar para o AB. O sangue com fator negativo não pode receber sangue com RH positivo, mas pode doar para o sangue positivo, tá? Então, o negativo, ele não recebe de positivo, mas ele pode doar para o positivo também. Então, o negativo, ele doa para o positivo, mas ele não recebe do positivo, tá? Só se for negativo também. Bom, então, resumindo essa tabela, o portador de sangue A positivo recebe de A positivo, A negativo, O positivo e O negativo e doa para A positivo e AB positivo. O portador do sangue A negativo, ele recebe de A negativo, O negativo e doa para A negativo, A positivo, AB positivo e AB negativo. O portador de sangue B positivo, ele recebe de B positivo, B negativo, O negativo e O positivo, e doa para B negativo, B positivo, AB positivo e AB negativo. O portador de sangue B negativo também vai receber de B e O negativo e vai doar para todos que contenham B ou AB, tanto negativo quanto positivo. O AB positivo, ele vai receber de todos os fatores, então A positivo, B positivo, AB tanto positivo quanto negativo e O também. Então, o AB ele é chamado de receptor universal, mas ele vai doar apenas para o AB positivo. O AB negativo ele já não é receptor universal, ele só vai receber de sangue negativo. Lembra? O negativo ele pode doar para o positivo, mas ele só recebe de sangue negativo também. E doa também apenas para o AB. O O positivo recebe de O positivo e O negativo e doa para A, B, AB e O positivo, mas todos positivos. Ele só recebe do O negativo também. O O negativo, ele recebe de O negativo, né? E doa para A positivo, negativo, B também, AB, O positivo e negativo. Então, nós temos o AB positivo, receptor universal, e o O negativo é o doador universal, tá? Aqui nós temos, então, conhecida como a eritroblastose fetal, que é uma doença, né? Que ela é gerada, então, quando a mãe ela tem o RH negativo e o bebê ele desenvolve o RH positivo. Bom, é uma doença que acomete o feto, né? Então, quando a mulher tem o sangue RH negativo e gera um filho com RH positivo, que esse positivo, então, vai vir do pai. E durante a primeira gravidez e no momento do parto, a mãe produz anticorpos anti-RH. Portanto, se o primeiro feto for RH positivo e a mãe não tomar o soro, que é o anti-RH, que destrói as hemácias RH positivas fetais, o segundo feto, ao nascer com RH positivo, pode ser acometido por uma anemia, ter produção excessiva de bilirrubina, acarretando pele amarelada, danos cerebrais e até a morte. Então, o problema da eritroblastose fetal, ela está na segunda gestação, tá? Se a mulher não tomar o soro anti-RH, esse segundo feto, então, ao nascer, pode nascer com problemas ou até a morte. Então, a eritroblastose fetal, ela está relacionada quando a mãe tem um fator RH negativo, o filho gera um RH positivo que herdou do pai, tá? Bom, os grupos sanguíneos, então, eles são determinados por uma série de alelos, que eu já havia comentado, então, é isão, azão, isão, bezão e izinho, em que o gene isão, azão determina a produção de aglutinogênio A, isão, bezão, aglutinogênio B, e gene izinho determina a não produção de aglutinogênio. Então, o sangue tipo A apresenta genes isão, azão, isão, azão, isão, azão, izinho. O B, isão, bezão, isão, bezão, isão, bezão, izinho. O AB, isão, azão, isão, bezão. O,
Izinho, Izinho. Então agora podemos explicar como a mulher com sangue A e o marido B tem um filho com sangue do tipo O, por causa que a gente tem aí os cruzamentos, né? Como recebemos a metade dos cromossomos de cada um de nossos pais, então ela, Izão, Azão, Izinho, ele, Izão, Bezão, Izinho, filho, Izinho, Izinho. Ou seja, os filhos do casal podem ter os seguintes grupos sanguíneos. Os pais, ó, então, Izão, Azão, Izão, Bezão, Azão, Bezão, Izão, Azão, Izinho, vai gerar o A, Izão, Bezão, Izinho, B, Izinho, Izinho, o sangue O. Então, a partir desses cruzamentos, a gente pode ter, então, um filho com sangue aí diferente dos pais, ok? E hoje a gente encerra, então, essa aula sobre alelos múltiplos ou a polialelia.